Bom dia, hoje são 6 de outubro de 2013, domingo, Brasília, Distrito Federal. Estou aqui, internauta, de volta ao YouTube, depois aí de alguns dias de férias lá no meu Ceará, em Sobral, minha terra natal, e também em Fortaleza. Coloquei aí no YouTube algumas imagens de Sobral e de Fortaleza e ainda colocarei mais. Pois bem, estou aqui voltando ao YouTube. Para este vídeo, resolvi aqui fazer um estudo sobre duas afirmações. Uma de um grande jurista brasileiro, já falecido, morreu em 1985, o Heleno Cláudio Fragoso, um dos maiores criminalistas que o Brasil já teve. E outra frase atribuída aqui ao discurso dos religiosos sobre o ateu. Pois bem, vou aqui fazer uma análise bem rápida explicando direitinho, tá? Tenho aqui um dos livros, do grande jurista brasileiro já falecido, Heleno Cláudio Fragoso. Aqui está um de seus livros, Heleno Cláudio Fragoso, Lições de Direito Penal, a nova parte geral. Esta edição aqui é de, é de 1987, ou seja, 2 anos depois da morte do grande Heleno Cláudio Fragoso, que foi advogado criminalista, jurista brasileiro, escritor, etc. Pois bem, aqui na página 17 deste livro de Direito Penal, o doutor Heleno Cláudio Fragoso escreve o seguinte, aqui está, veja, página 17, ó, página 17. Aí ele escreve o seguinte: a clientela do sistema é constituída pelos pobres e desfavorecidos. Eu transcrevi para o quadro o que está aqui, esta afirmação do jurista Heleno Cláudio Fragoso. Tá? Depois vou analisar. E logo abaixo aqui, estou transcrevendo um dos discursos que a gente vê por aí de certos religiosos, em relação ao ateu. O discurso de certos religiosos é de que o ateu, por não acreditar em Deus, não tem freios morais. Pratica furtos, roubos, estupros, homicídios, corrupção, etc. Eis aqui uma afirmação, de alguns religiosos. Vamos agora aqui analisá-las e ver aqui se as duas são uma expressão da verdade ou não. Vamos à primeira aqui, de cunho científico, A primeira afirmação, vamos lá. Diz o jurista Heleno Cláudio Fragoso, em seu livro Lições de Direito Penal, na página 17, na 11ª edição. Ele diz o seguinte: a clientela do sistema é constituída pelos pobres e desfavorecidos. O que é o sistema aqui a que ele se refere? Ele está se referindo ao sistema penal brasileiro, tá? E propriamente ao sistema penitenciário brasileiro. Muito bem. A clientela, ele está dizendo que os clientes do sistema penitenciário brasileiro, sistema penal, ou seja, os clientes das cadeias públicas que existem nos municípios brasileiros, nas cidadezinhas pequenas, cadeias públicas, e nas capitais, os presídios e as penitenciárias, a clientela, os clientes dessas cadeias públicas, desses presídios, dessas penitenciárias, são pessoas pobres e desfavorecidas. Agora eu pergunto, é verdade a afirmação aqui do jurista Heleno Cláudio Fragoso, quando diz que cadeia no Brasil é para apenas as pessoas pobres e desfavorecidas?
Será que é verdade? Claro que é. Claro que é. A afirmação aqui do jurista Heleno Cláudio Fragoso é a pura verdade. É a pura verdade. Cadeia no Brasil é destinada aos pobres e aos desfavorecidos. Ele tem toda a razão. E por que é verdadeira? Porque as estatísticas provam, comprovam. E nem há necessidade de estatísticas para isso. Não há. Se você, internauta, mora numa cidadezinha aí do interior, aí na sua cidade existe cadeia pública. Uma cadeia. Vá lá, visite as pessoas que estão presas ali. Faça uma pesquisa. Levante-se do sofá e vá à cadeia pública aí do seu município. E ali, conversando com o chefe da cadeia pública, você terá com ele ali uma estatística, porque a estatística existe nas cadeias públicas, nos presídios e nas penitenciárias, mostrando ali o perfil das pessoas que estão presas. Se são pessoas pobres, pessoas ricas, milionárias, se são brancos ou negros, morenos, se as pessoas têm religião ou não, crença ou não. Então, em cada estabelecimento penitenciário no Brasil, existe essa estatística. Nas cadeias públicas, nos presídios e nas penitenciárias. Pois bem, vá lá. Vá a uma cadeia pública. E ali você, internauta, verá a verdade do que estou afirmando aqui. Cadeia no Brasil é destinada aos pobres e desfavorecidos. Isso é a pura verdade. Não é apenas uma mera afirmação de um jurista criminalista brasileiro, um dos mais importantes e cultos, Heleno Cláudio Fragoso. É a pura verdade. Nem precisa de estatística para isso. É a pura verdade. As cadeias públicas estão lotadas de criminosos pobres, de pessoas desfavorecidas. Ricos, milionários e bilionários não frequentam cadeias públicas no Brasil, não frequentam presídios no Brasil, não frequentam penitenciárias no Brasil. É por isso que o ditado popular diz: quem rouba um tostão vai direto para a prisão. Quem rouba 1 milhão está livre da prisão. É esse o ditado popular que hoje vemos aí no Brasil, não é? A pura verdade. Portanto, o jurista já falecido em 1985, Heleno Cláudio Fragoso, está totalmente com a razão quando afirma que a clientela do sistema é constituída pelos pobres e desfavorecidos. Muito bem, portanto aí, afirmação verdadeira. Agora vamos aqui analisar uma das afirmações de cunho religioso. Como sempre digo, religião é pura ilusão, é pura fantasia, é pura superstição. E aqui vamos analisar se esta afirmação aqui é verdadeira, tão verdadeira quanto a afirmação de Heleno Cláudio Fragoso. Vamos aqui. Diz assim o ditado popular corrente, né, fluente no meio religioso. O ateu, por não acreditar em Deus, não tem freios morais. Pratica furtos, roubos, estupros, homicídios, corrupção, etc. Veja, aqui é uma afirmação de cunho religioso. Vamos ver se é verdadeira ou não. Primeira coisa aqui, vamos consertar, né? Aqui diz, o ateu, por não acreditar em Deus, aqui o primeiro erro. Por não acreditar em Deus, o certo aqui seria, por não acreditar em deuses, é que seria o correto. Por quê? Ora, hoje, ano 2013, temos, no mínimo, 1000 deuses, 1000 e não apenas um. Ou seja, temos mais de 1000 deuses em todo o planeta Terra. Logo, se na imaginação popular, na fantasia popular, existem mais de 1000 deuses, eu não posso me referir a apenas um Deus.
Não posso. Porque não há apenas, na imaginação popular, um Deus. E sim, no mínimo, mais de 1000 deuses. Portanto, aí, a primeira correção. E vamos analisar o conteúdo, né? Se é verdadeiro ou não. Aqui diz, o ateu, por não acreditar em Deus, não tem freios morais. Pratica furtos, roubos, homicídios, estupros, estelionatos, corrupção, etc. Eis aqui, esta afirmação dos religiosos, de algumas pessoas religiosas, é verdadeira? Claro que não. Claro que não. É falsa. Tudo na religião é falso. E é bem fácil explicar isso aqui. As estatísticas provam que isto aqui, que esta afirmação de cunho religioso, é falsa, não é verdadeira. Assim provam as estatísticas. Veja, Heleno Cláudio Fragoso diz que nas cadeias públicas brasileiras, nos presídios brasileiros e nas penitenciárias brasileiras, não há ali pessoas ricas, milionárias, bilionárias, apenas pessoas pobres e desfavorecidas. E é a pura verdade. É a pura verdade. Pois bem, nos presídios, nas penitenciárias e nas cadeias públicas aqui no Brasil, ali esses estabelecimentos prisionais estão lotados de pessoas pobres e desfavorecidas. Aí eu pergunto, e o que dizem as estatísticas nas cadeias públicas, nos presídios e nas penitenciárias sobre ali a presença de ateus? O que dizem? Ora, quase não há ateus presos em cadeias públicas, em presídios e em penitenciárias. Aqui em Brasília, temos 2 penitenciárias, um presídio, ou 2 penitenciárias, 2 presídios, um deles feminino, só para mulheres, e aqui algumas casas do núcleo de prisão semiaberta. Portanto, aqui em Brasília, 2 penitenciárias, 2 presídios. Pois bem, já fiz pesquisa nesses estabelecimentos, e ali não encontrei sequer um ateu preso. Um ateu. E as cadeias, os presídios e penitenciárias estão lotadas de pobres e desfavorecidos. Mas não há ali sequer um ateu. Nenhum sequer para se fazer um remédio. Ora, que diabo é isso? Se é verdade que os ateus, por não acreditarem em deuses, como dizem os religiosos, praticam vários crimes, eles não estão presos. Onde estão os ateus? Quem está protegendo os ateus? Porque eles não estão nas cadeias públicas, eles não estão nos presídios, eles não estão nas penitenciárias. E que impunidade é essa? Porque os ateus, já que são tão ruins assim, como dizem os religiosos, por que eles não estão presos em cadeias públicas, em presídios e em penitenciárias? Por quê? Será que eles são ricos, milionários, bilionários? Claro que não. Eles não estão presos. Sabe por quê? Por uma razão bem simples. Porque esta afirmação é falsa. Os ateus, por não acreditarem em deuses, nada tem a ver com a inexistência de freios morais. Nada tem a ver. Os ateus não estão praticando, diferentemente das outras pessoas, não estão praticando furtos, não estão praticando roubos, não estão praticando corrupção, diferentemente do que afirma esta bobagem aqui. Este discurso frouxo dos religiosos, dizendo que os ateus, por não acreditarem em Deus, e aí eu digo em deuses, correto, não têm freios morais, praticam as piores coisas. A afirmação é puramente falsa. É por isso que a gente não vê os ateus presos. Porque se isto aqui fosse verdade, as cadeias públicas, os presídios das penitenciárias brasileiras estariam repletas de ateus. Repletas, já que eles estão praticando os piores crimes. Só que isso não é verdade. Nas cadeias públicas, repito, nos presídios e nas penitenciárias brasileiras, quase não se vê ateu preso ali. Por quê? Porque são ricos e milionários, bilionários? Não, porque eles não estão praticando os crimes que foram arrolados aqui, que são arrolados pelo discurso dos religiosos.
Portanto, a primeira afirmação aqui do cientista, jurista brasileiro Heleno Cláudio Fragoso é verdadeira. Já a afirmação aqui de certas pessoas religiosas é puramente falsa. Não tem respaldo algum e as estatísticas provam o contrário, né? Que nas cadeias públicas, nos presídios e nas penitenciárias brasileiras, ali estão criminosos pobres e desfavorecidos. E que, de acordo com essas estatísticas, nesses estabelecimentos prisionais brasileiros, quase não há ali ateus. Portanto, aí, mais uma verdade científica corroborada pelas estatísticas. Muito obrigado.